Salve, salve galera do curso online! Vamos aqui para mais uma aula de inovação e atualidade do mercado financeiro. A nossa aula de hoje, nós iremos falar de ecossistemas complexos de informação. Professor, que diabo é isso de ecossistemas? É algo muito complexo? Um pouquinho, tá, gente? Um pouquinho. Mas eu tenho certeza que depois dessa aula você vai compreender de forma bem clara, até mesmo porque quando aparecem em questões de prova, em questões de concurso, geralmente não são questões muito difíceis. Você tem que primeiramente entender o conceito, o que são os ecossistemas complexos, para depois você compreender o seu uso dentro do sistema bancário, dentro das empresas, dentro da saúde, do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, principalmente atentando e tendo destaque para a questão das tecnologias. Os ecossistemas, eles só funcionam por conta das tecnologias, ok? E geralmente são essas tecnologias que aparecem em prova. Então, ecossistema, gente, você tem que pegar o conceito ali da biologia. Lembra do teu ensino médio? Os ecossistemas biológicos, o ecossistema da floresta, o ecossistema marítimo. Então, é essa ideia que você tem que trazer para cá para o conteúdo e ter que levar para a sua prova. Tudo está interligado, né? Dentro do meio ambiente, as águas dos rios estão conectadas com o terreno, que estão conectadas com a vegetação, que está conectado com nós, seres humanos. Então, ecossistema, gente, é rede. Ecossistema é circulação de dados. Então, o ecossistema, gente, é essa interligação. Hoje, no mundo capitalista, no mundo pós-moderno de alta tecnologia, não existe muita coisa não conectada. Então, vários sistemas se conectam com outros sistemas para trazer resultados, para trazer melhores experiências. Então é isso que nós vamos ver aqui, né? E logicamente, atentando sempre para a aplicabilidade dentro do sistema bancário, ok? Então vamos lá. Ecossistemas, rede de tecnologias, rede conectada de dados. Os dados eles não estão paralisados, eles estão em constante movimento, em constante circulação. Os dados eles estão em circulação a nível nacional e a nível internacional, tá? E logicamente esses dados eles são utilizados pelas instituições financeiras e pelos bancos. Os ecossistemas de informações complexos, eles disseminam, eles propagam, eles guardam esses dados, eles armazenam e ao mesmo tempo, tudo, gente, em milésimo de segundo, esses dados são processados para trazerem resultados. Então, aqui do lado direito, eu trago um dos exemplos, né, que existe de ecossistemas aqui no caso global, né? O sistema de transporte, comunicação, educação, eletricidade, infraestrutura, alimentação, todos esses nichos, eles se encontram no mundo em determinado momento. Os seus dados ficam circulando. Esse aqui é um gráfico, gente, é um infográfico da IBM, né, de rede de computadores. Então, gente, o tráfego de dados, eles estão em constante movimento. Eles são armazenados por algumas instituições e são usados por elas. E esses dados, eles são usados de acordo com os seus interesses econômicos ou até mesmo, gente, interesses do bem público, né?
esses dados eles podem ser utilizados por órgãos públicos, eles podem ser utilizados para o sistema de saúde, de transporte. Então, tudo isso vai além, logicamente, do sistema bancário, né? Aqui eu trago outro exemplo, né, de sistemas complexos, que aí é no caso da saúde, né, a questão da rede de voos do mundo, como a questão dos voos, onde tem mais conexão, propagou a Covid-19. Então, para você ver como está ligado. Isso aqui, gente, na prática é a globalização. Então, hoje, o vírus ele consegue circular de forma muito mais eficiente para ele, né? Graças às conexões aéreas, que o tempo, né, o espaço, essa relação tempo-espaço, foi reduzido de forma muito, como é que eu posso dizer, muito mais eficiente para a propagação de informação, mas infelizmente também para a propagação de doenças. Então, gente, aqui são exemplos de sistemas complexos. Então, a rede de computadores, a rede de aviões, a rede durante uma pandemia de vírus, como os vírus conseguem circular rapidamente no globo. Você pega isso daqui e leva para o sistema bancário. E como, imagina, gente, isso que você está vendo na tela aí, com os nossos dados. E eles só circulam de uma forma muito rápida, praticamente instantânea, graças às tecnologias. Então, o que mais vem em prova são as tecnologias, tá bom? Então, tá aqui o conceito, né? Ecossistemas complexos de informação são redes e redes de informação que são tratadas por várias instituições para oferecerem maiores lucros, para terem uma opinião mais consolidada sobre determinado negócio, sobre determinado cliente. As informações e os dados, eles são usados para a tomada de decisões dessas instituições, como, por exemplo, futuros investimentos, correto? Então, gente, algumas dessas tecnologias nós já vimos aqui ao longo das nossas aulas e vamos ver ainda mais. Então, aqui nós temos o Open Finance, o Big Data, o aprendizado de máquinas, a internet das coisas, né? Blockchain, novamente, estou repetindo aqui, nós iremos ver numa aula específica sobre essa tecnologia associada às criptomoedas. Então, gente, geralmente o que aparece em prova é isso que está aqui, beleza? Então, o Open Finance só existe graças aos sistemas complexos de informação. O blockchain também. O Big Data se utiliza disso. A aprendizagem de máquina também. Então, está tudo interconectado, tá? Isso são sistemas, né? Ecossistemas. E aqui você já sabe, o que é o Open Finance? O Open Finance é um sistema financeiro aberto, uma iniciativa aqui no Brasil do Banco Central do Brasil, tá? Que é uma das propostas de inovação nos últimos anos do sistema financeiro, né? Quem pode adotar o Open Finance são pessoas físicas ou jurídicas, e esses dados, a partir do momento que eles são abertos, existe uma padronização de compartilhamento desses dados, né? E aí as instituições vão usar esses dados da melhor forma, como eles acreditam ser eficiente, né? Como consequência disso, nós temos um ambiente muito mais competitivo no sistema financeiro, aumentando a concorrência. Então aqui eu peguei, né, gente, a página do Basa para você ver o que é o Open Finance, né? A propaganda deles aqui muito bonitinha. Aqui você terá mais liberdade de escolha por meio de compartilhamento de dados, produtos e serviços financeiros do Basa. Por que aderir ao Open Finance? Né? Você tem que aderir, né? Você tem que dar a permissão. Os dados são sua propriedade. Aderindo a essa plataforma, a esse sistema, a entrega de produtos e serviços financeiros terá mais agilidade, conveniência e segurança. Eles prometem aqui a segurança. Então, seus dados estarão viajando pelo sistema
informacional brasileiro e até mesmo mundial. Os seus dados podem até mesmo chegar num plano de saúde, o seu dado pode chegar a uma faculdade, então não fica limitado somente no sistema financeiro, ok? Então isso é um grande exemplo da aplicabilidade dos ecossistemas de informação. Open Finance no Basa, aqui eu tirei também de lá do site. Quais informações são compartilhadas? Dados pessoais, empresariais, como nome, telefone, CPF. É ruim, gente, quando alguns hackers conseguem invadir o sistema dos bancos, né? E pegam todos esses dados. Ou eu acredito muito que muitos funcionários acabam vendendo esses dados para outras empresas. E aí eles ficam perturbando a gente por e-mail, por SMS ou ligando para a gente oferecendo serviços. E também para golpes, né? Dados transacionais, como? O que são dados transacionais? São além dos dados básicos. Movimentação da conta corrente, do nosso cartão de crédito, o histórico de empréstimos, financiamentos, faturamento da nossa empresa e por aí vai, né? É você quem escolhe o que quer compartilhar e com quem, né? Então é algo personalizado. Quem está com o nome no SPC Serasa não vai querer aderir ao Open Finance, claro, né? O cliente tem uma série de vantagens e benefícios a participar do Open Finance. Segurança e privacidade, é simples e prático e, logicamente, é uma adesão gratuita, né? Não esqueçam disso daqui, gente. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Muito importante, eu já vi isso aqui em questão de prova, tá? A mudança de paradigma, a mudança de ideia. O dono do dado, gente, os dados pertencem, é um direito constitucional, inclusive agora. Os dados pertencem ao cliente, tá? Os dados, eu sempre falo isso em aula de Open Finance, os dados não pertencem a qualquer instituição financeira. A instituição financeira, o banco, ele é o guardião do seu dado. Então, por isso que ele não pode sair distribuindo à torta e à direita, adoidado por aí, os seus dados, porque isso pode comprometer até mesmo a sua segurança física. Correto? Então, imagina para um milionário. O milionário tem lá todas as suas informações financeiras e isso chega a uma quadrilha para organizar um sequestro. Sabe onde fica a casa de veraneio, o apartamento no centro da cidade, né? O apartamento do filho que é financiado pelo nome do pai. Então é muito importante a segurança desse sistema, a segurança desses dados, ok? Big Data, big, né? Big, grande, grande acúmulo de informações, grande acúmulo de dados. Lembra no passado, gente, como eram os arquivos das instituições públicas? O arquivo, por exemplo, hoje nós temos o Arquivo Nacional. Hoje não, já faz tempo que nós temos o Arquivo Nacional. Pilhas e pilhas de papel. Hoje essas pilhas, gente, inclusive, elas estão sendo digitalizadas. Né? Então, para você, na década de 80, na década de 90, para você guardar informações, você precisava de um espaço físico muito grande. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, as empresas conseguem armazenar os seus arquivos, as suas informações, os dados dos seus clientes, tudo na nuvem, utilizando a informática, utilizando a inteligência artificial, utilizando outras tecnologias disruptivas, inovadoras. Então tá aqui, olha, Big Data. Refere-se a coleções extremamente grandes e diversas. Diversas, aqui você coloca o quê? Heterogêneas, não homogêneas. Então, grandes empresas conseguem ter no seu arquivo, no seu banco de dados, diversos tipos de informação do cliente, dos seus fornecedores. Aqui eu trouxe alguns exemplos de grandes empresas que têm esses armazenamentos gigantescos. Starbucks,
a Nike, NBA e por aí vai. Empresas brasileiras como Marketplace, inclusive nós iremos ver marketplaces aqui, né? As Casas Bahia, o Magalu, né? O Mercado Livre. Então, com certeza, vocês, a gente já comprou em algum momento nessas lojas. Então, eles salvam lá os dados do nosso cartão de crédito, nosso endereço automaticamente, né? O Ministério da Justiça, meu amigo, o Ministério da Justiça, eu já li isso, não lembro onde exatamente, gente. Mais de 1 bilhão de informação de dados. 1 bi de dados arquivados o Ministério da Justiça tem. Então, para você ver o que é um Big Data, né? Geralmente são grandes computadores que armazenam isso, tá? Esse conjunto de dados são tão grandes e complexos em volume, velocidade e variedade que os sistemas tradicionais, né, de gerenciamento de dados não podem armazená-lo, processá-lo ou analisá-lo, né? Isso tudo aqui, olha, é a prática dos sistemas complexos de informação. A quantidade e a disponibilidade de dados estão crescendo rapidamente, impulsionados por avanços da tecnologia digital, como conectividade, mobilidade, internet das coisas e inteligência artificial. Os 5 Vs do Big Data, né? Às vezes você encontra por aí, gente, os 3 Vs também, né? Volume, velocidade, variedade, né? Os dados são grandes, né? Por exemplo, os dados de uma determinada rede social. É uma quantidade muito grande. E esses dados, eles são coletados em tempo real, em alta velocidade. São de diversos tipos, heterogeneidade, e eles são de grande valor para as empresas. Não são apenas dados, né? Dados possuem um valor intrínseco próprio àquela experiência, àquela empresa, aquela realidade econômica, né? Você com uma grande informação dentro da sua empresa, você consegue tomar medidas relevantes para o negócio, para o sucesso dele. Se você não tiver essa informação, você pode levar inclusive a sua empresa praticamente à falência, né? E esses dados têm que ser dados verdadeiros, têm que ser dados confiáveis. Então tá aí a veracidade. Ok? Então, olha, à medida que os dados se expandem e proliferam, novas ferramentas de Big Data estão surgindo. Novas formas de trabalhar com Big Data, né? Surgindo para ajudar as empresas a coletar, processar e analisar. Não é uma tarefa fácil, né? Não é uma tarefa simples trabalhar com um grande número de informações, tá? Muito complicado, né? O Big Data é usado em Machine Learning, né? Aqui faltou em inglês. Modelagem preditiva e outras análises avançadas. Machine Learning é aprendizado de máquinas, tá, gente? Resolver problemas de negócio e tomar decisões fundamentadas. Modelagem preditiva, gente. O que é modelagem preditiva, né? É o trabalho com informações, com dados estatísticos, matemáticos, algoritmos. Numa aula que eu estava corrigindo exercícios, eu acho que é a aula que vai para o YouTube gratuito, né? Para todo mundo lá. Eu esqueci da palavra algoritmo, né? Então, o algoritmo ele já consegue prever o nosso consumo, tá? Mas isso, gente, é colocado para o sistema de transporte, para a saúde, tá? Por exemplo, uma modelagem preditiva pode permitir que os médicos eles personalizem tratamentos para determinados pacientes, com base em informações anteriores, né? Com banco de dados anteriores, né? E isso pode ser utilizado em várias áreas da nossa sociedade. Desafios comuns dos Big Data, como o Google Cloud, né, nuvem, está ajudando as organizações a criar nuvens de dados para agregar mais valor com os dados. Então, existem várias e várias empresas que estão nessa empreitada, né? E aí, eu coloquei um exemplo de milhões que nós podemos ter, né, de Big Data.
analisar conjunto de dados públicos de imagem de satélites e geoespaciais para visualizar, monitorar, medir e prever os impactos sociais e ambientais das operações de cadeia de suprimentos. Então, fazer tudo isso de forma rápida, de forma eficiente, com uma grande quantidade de dados, né? Isso é uma tarefa quase impossível para o ser humano. Mas para os grandes processadores, para os grandes arquivos, Big Data, isso fica muito mais fácil. Ok? Internet das coisas. Internet das coisas, geralmente a gente pensa somente nas nossas casas, né? A gente pensa somente na Siri, né? na Alexa, mas a internet das coisas vai muito além disso, né? Internet das coisas, novamente, não esqueçam do início da aula. Isso é a aplicabilidade, isso é a tecnologia utilizada para se aplicarem os ecossistemas de informações, né? A conectividade dos dados. Então, refere-se a uma rede de dispositivos físicos, veículos e outros objetos físicos que são incorporados com sensores, softwares, internet, permitindo coletar e compartilhar vários e milhares de dados. Os dispositivos de internet das coisas, o IoT, podem variar de dispositivos simples de casas inteligentes, como termostatos inteligentes e roupas com RFID, né? Uma nova tecnologia, inclusive eu coloquei uma imagem do lado, que vai substituir o código de barras, até mesmo máquinas industriais complexas e sistemas de transporte. Então, gente, por exemplo, o RFID, né? Ele consegue organizar muito melhor do que o código de barras a questão da seleção de roupas, a questão da organização das roupas na hora de ser vendidas, na hora de perceber se a roupa foi entregue. Imagina, gente, uma fábrica gigantesca, vamos colocar aqui a Nike, né? A Nike, uma fábrica X, numa cidade X. Como deve ser complexo a distribuição dessas roupas, né? O caminhão X vai pegar o modelo de roupa Y que vai levar para o país H. Então tudo isso tem que funcionar de forma muito eficiente. A partir da internet, né, conectado ao sistema industrial, isso fica de forma muito mais eficiente, muito mais rápida e, logicamente, muito mais barata, né? Dentro desse sistema RFID, né, você diminui, por exemplo, o número de funcionários. Onde você precisava de 8 funcionários, você vai precisar de 2. Então a internet das coisas, sim, 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 pode inclusive contribuir para a geração do desemprego, né, gente? Isso na geografia nós estudamos, que nós chamamos de desemprego estrutural, ok? Os tecnólogos estão até mesmo concebendo até mesmo cidades inteligentes, inteiras baseadas em tecnologias da IoT, né? Isso pode ser utilizado, por exemplo, com os carros, né? Os carros inteligentes, os carros sem motoristas. Esses dias eu estava vendo os carros que são usados em Miami, né? A gente pensa, é o Uber, né? Não, mas existem várias empresas como o próprio Google que tem esses carros, né? E eles são muito, muito seguros. Agora, né? Logo no começo tinha muitos acidentes com eles. No Japão já são muito bem utilizados e são carros gigantes, né? Como Jaguar, né? Carros de luxo que são adaptados a essa tecnologia. Então tá aqui, gente. Aqui nós temos uma imagem que mostra a internet das coisas, né? Lá da rua você pode, se você tiver uma geladeira, por exemplo, conectada, né, a todo um sistema, a geladeira vai observar que está faltando carne, ovo, vai chegar uma mensagem no seu celular e antes de você chegar em casa, você já pede pelo iFood a carne e os ovos, né, que tem a entrega no supermercado. Quando você chegar em casa, pouco tempo depois, 5 minutinhos depois, o entregador está na sua casa, né? Você pode rastrear o carro, trabalhar com GPS, né?
a questão do gasto de calorias dentro de uma academia, né, tanto individual como coletivo, você fazer o café de forma distante para quando você chegar o café já está pronto, então de manhã cedo enquanto você está tomando banho, né, você regular o ar-condicionado, isso são grandes exemplos de internet das coisas no nosso ambiente. Mas lembrando que ele pode ser utilizado na saúde, na indústria, no varejo principalmente, ele já é muito usado, e também na agricultura. Imagina você, fazendeiro de longe, você conseguir comandar o sistema de irrigação da sua plantação, né? É algo que há 20 anos atrás era impossível de acontecer, né? Você pode programar o drone para poder jogar o herbicida em cima da sua plantação, né? Você pode fazer várias formas, vários várias práticas do seu cotidiano do campo utilizando a internet das coisas. Permite que esses dispositivos inteligentes se comuniquem entre si e com outros dispositivos habilitados para a internet, né? Como smartphone, gateways, criando uma vasta rede de dispositivos interligados que podem trocar dados e realizar diversas tarefas de forma autônoma. Então tá aqui, olha, seu smartphone pode se conectar com a sua geladeira, com seu sistema de irrigação, com a sua câmera, com o carro. Então isso é a prática aqui, né, dos ecossistemas complexos de informação, tá bom? Então tá aqui, olha, outros exemplos. Monitoramento das condições ambientais da fazenda, gerenciamento de padrões de tráfego de carros inteligentes, controle de máquinas e processos na fábrica, rastreamento de estoque. Olha, isso aqui é muito utilizado pelo Magalu, pela Nike, pela Centauros, ok? Faz parte do cotidiano desses indivíduos. Aprendizado de máquinas, né? É um método, tá aqui, olha, é um método de análise de dados que automatiza a construção de modelos analíticos, principalmente para a tomada de decisões, né? O aprendizado de máquinas é um ramo, né? É um setor da inteligência artificial, baseado em ideias de que sistemas podem aprender com dados. O próprio sistema se alimenta. O próprio sistema, ele aprende com ele mesmo e com as informações que nós, enquanto usuários, entregamos para eles. Identifica padrões e toma decisões com o mínimo de intervenção humana. Ou seja, é automação, né? Exemplos de aprendizado de máquinas que você pode encontrar todos os dias: reconhecimento de voz, atendimento ao cliente, que são chatbots online, que a gente fica chateado quando a gente começa a conversar com a máquina, computer vision, essa tecnologia de inteligência artificial, né, gente? Permite que os computadores obtenham informações significativas de imagens digitais, vídeos e outras entradas visuais. Trabalha muito com a visão, como o próprio nome está dizendo, né? Com imagem. Exemplo, imagens de radiologia na área de saúde e carros autônomos no setor automotivo. Então, as máquinas conseguem aprender a partir do momento que eles começam a enxergar padrões ali de doenças, por exemplo, dentro de exames radiológicos. Imagina, gente, uma máquina de radiologia, o quanto que ela viu, por exemplo, de pulmões ao longo de 10 anos. Então, esses dados dessas doenças podem ser processados. Beleza? É impressionante isso, cara. Eu, há uns 20 anos atrás, eu fiz um curso de informática, o básico e o avançado, e o professor já falava nisso, né? Há 20 anos atrás, o quanto a tecnologia iria contribuir para a saúde. Nessa época eu só queria saber de montar e desmontar computador. Nunca imaginei trabalhar com essas paradinhas aqui. Eu também trabalho com robótica. Hoje a gente vê como a tecnologia está inovando, até na educação, né? Carros autônomos no setor automotivo, eu já falei para vocês. Mecanismo de recomendação de dados, né? A RPA eu já falei para vocês. Negociações automatizadas de ações. E aí, gente, o que é mais importante para vocês que estão trabalhando com banco, né? A questão das fraudes, né?
Os bancos e as outras instituições financeiras sempre estão trabalhando com essa tecnologia para detectar algo suspeito. As empresas de cartão de crédito trabalham com isso. O Rogério, ele compra sempre no supermercado, ele compra gasolina, ele compra roupa na internet. Aí do nada o Rogério está numa loja de sapato feminino comprando 20 pares de sapato feminino. Então o aprendizado de máquinas, juntamente com inteligência, que é um ramo da inteligência artificial, ele vai atuar ali dentro do sistema da empresa de cartão de crédito. O Rogério mora na região X, né? Ele comprou ontem um litro de uísque ali no supermercado. Agora, 5 horas depois, ele está do outro lado do mundo comprando um jogo de informática. Não, tá errado. Automaticamente vai bloquear o cartão de crédito. Deu para sacar essa parada aí? Uma vez eu comprei um drone, né, não foi pela Shopee, acho que foi pela AliExpress. O cartão de crédito na hora bloqueou, né? Uma compra lá na China, muito longe. Eu nunca tinha comprado o drone. Eu tinha que ligar para a empresa para poder desbloquear. Acabei que eu nem fiz isso, né? A detecção de anomalias pode identificar transações que parecem atípicas e merecem uma investigação mais profunda, ok? O Rogério, ele ganha R$ 2.000 por mês e ele tem um cartão de limite 10. Em uma noite ele vai gastar R$ 10.000 em gasolina, em lanches, em garrafas de uísque. Logicamente que isso vai ser detectado como fraude, ok? Aqui nós temos a aplicabilidade do ecossistema de informação, principalmente no ambiente que vocês irão trabalhar, né? Aí tá a descrição pela FEBRABAN, beleza? Pela Federação Brasileira de Bancos. Então, mostrando como isso é colocado no dia a dia do sistema financeiro. Olha o que diz aí. Além da obtenção de dados agregados para a personalização da experiência do cliente, estabelecer parcerias estratégicas com diversos segmentos de mercado. Então, os bancos, eles se ligam a outros segmentos que não são bancos, correto? Para eles trocarem informação, para eles aprenderem conjuntamente. E aí eles oferecem mais produtos e mais serviços para nós através de suas plataformas, de seus aplicativos, dos seus APIs, etc. A parceria com ecossistemas de inovação tem se mostrado altamente consolidados, com 91% das instituições afirmando trabalhar com startups. Ou seja, 91% dos bancos que fizeram parte dessa pesquisa da FEBRABAN dizem que trabalham com outras empresas para poder transacionar todos esses dados, para poder aprender a como trabalhar, processar e armazenar esses dados. Entendeu? E aí eles tomam isso como novas estratégias, né? Para poder aumentar os seus lucros e tudo mais em diversos ramos aí econômicos, né? Entre os principais segmentos estão as fintechs, agentechs, retailtechs e um bando de techs. Professor, o que é isso? Quais são essas empresas de tecnologia que os bancos estão conversando e transacionando suas informações? Está aqui, olha. Principais segmentos de startups para parcerias. Teremos uma aula aqui sobre startups, tá, gente? Segura aí, segura aí. Eu sei que vocês estão ansiosos pelo conhecimento, né? Fintechs, finanças, agentechs, agronegócio, retailtech, varejos, regintech, regulatório e por aí vai. Então, o que tu tem que saber para tua prova, filho de Deus? Tá aqui, gente, né? As transações de dados hoje com os bancos estão acontecendo principalmente aqui nesses setores, olha. Finanças, varejo e agronegócio. Entra ali o sistema regulatório também, mas principalmente esses três, já que o Brasil é uma potência do agro, né? Agro é tech, agro é tudo. E quando você trabalhar num BASA, gente, o meu melhor amigo trabalha no BASA, tá?
converso com ele toda semana. Ele tá no interior de... Onde que esse filho da mãe tá? Em Rondônia. Ele fala como é que é o cotidiano do banco, né? E você vai lidar muito com o pessoal do agronegócio. Então o sistema do BASA ele já está bastante treinado para trabalhar com esses dados dos milionários do agronegócio, né? Então é isso. Diretamente conectado a parcerias com startups para a criação de ecossistemas, as estratégias e práticas de inovação. As estratégias e práticas de inovação são realizadas por 87% dos bancos respondentes. Então, a maioria dos bancos estão com parcerias com essas outras empresas. Os laboratórios de inovação e de ações de intraempreendedorismo e de inovação aberta estão entre as principais iniciativas adotadas pelos bancos para alinhar esses temas de forma sustentável às suas estratégias de expansão e de criação de um ecossistema robusto e altamente conectado, né? Então, eu já falei aqui para vocês, né? Inclusive a Febraban tem laboratório de inovação e o objetivo final de tudo isso, de todo esse trabalho, de todas essas inovações, dessa circulação de dados, é apresentar um grande ecossistema extremamente robusto, forte, seguro, com muita informação e com muita tecnologia, né? Hoje os dados não podem mais viver de forma isolada. Como funciona tudo isso, né? Tá aqui, gente. São os conceitos básicos desse sistema. São conceitos extremamente fáceis de você entender depois de tudo isso que nós vimos aqui, né? Colaboração entre as empresas, quem desenvolve essas tecnologias. Agora, logicamente, tem algumas informações que as empresas seguram, né, para poder ter a competitividade, mas, de forma geral, uma ajuda a outra em todo esse processo. Então, isso é ecossistema. Interconexão. Logicamente, gente, quando nós falamos em ecossistema, está tudo interligado, né? As transações são compartilhadas entre diferentes instituições para a melhor experiência, né? Para ganhar mais dinheiro com o cliente, né? E, logicamente, os ecossistemas eles vivem em processos de inovação. O grande exemplo disso é o que vai acontecer no Brasil aí com o Drex, que já está acontecendo no Brasil com o Open Finance. Então, os ecossistemas eles estão diretamente relacionados com isso, não é? Os ecossistemas de informação, gente, complexos, eles trazem benefícios para as empresas. Tá aqui, gente, não é? Uma maior eficiência nas suas operações, né? A partir do momento que você tem ali muitos dados, você reduz o custo, né? A otimização de recursos. Isso é bom para a instituição. Aumenta a competitividade, a concorrência entre eles. Como eu já falei aqui para vocês, isso respinga em nós, né? Isso cai aqui para a experiência do usuário, né? Muitos e muitos dados em mãos, as empresas podem oferecer serviços mais personalizados, né? Adaptados à necessidade de cada um dos clientes. O cliente Rogério Silva é diferente do cliente João, que trabalha com agronegócio. E a partir do momento que a instituição financeira tem todos esses dados em mãos, pode trabalhar de forma muito mais salutar para ela e para o cliente, né? E como eu já falei para vocês, isso tudo também está associado à tomada de decisões. A partir do momento que você tem dados estatísticos, né, você consegue inclusive prever um pouquinho o que vai acontecer no futuro. Pelo menos tem uma estimativa, né, gente? Não é uma previsão exata, né? Então, a partir do momento que você tem muitos dados em mãos, permite fazer uma análise mais aprofundada, né, tomar uma decisão mais baseada.
utilizando esses dados coletados, né, por diversas fontes. Isso facilita as estratégias de negócios e até mesmo de prefeituras, de estados, né, de repartições públicas. Ok? Top, top, top. Gente, qualquer dúvida você pode mandar lá no WhatsApp, tá? Fique à vontade. E aqui, para finalizar com chave de ouro, como é que vem prova? Primeira questão. As informações são baseadas de toda a tomada de decisão e gestão de empresas, sendo um diferencial importante no uso de grandes volumes de dados de diversas fontes. Olha lá, grande volume de dados de diversas, hétero, não é homo. Nesse contexto, as soluções de Big Data para análise de dados devem ter a capacidade de... Para que serve o Big Data, o grande acúmulo de volumes? Para processar dados heterogêneos de alto volume e alta velocidade, utilizando estruturas computacionais aprimoradas para automação de processos e tomada de decisão. B. Operar dados homogêneos? Não. Heterogêneos. Está errado. C. Manusear volumes de dados armazenados localmente? Não, gente. Os dados estão espalhados por vários cantos geográficos e do mundo. Está errado. D. Processar grandes volumes de dados homogêneos? De novo, não. Heterogêneos. O que ele fala aqui na letra A. Auxiliar no processo de gestão empresarial, processando dados heterogêneos, de alto volume, em alta velocidade, muito bem. Descartando o domínio de dados e de transações? Não. Eles vão aproveitar esses dados e todas as transações. Então está errada a letra E, a alternativa correta, letra A. Né? Processar vários dados em alta velocidade, em alto volume. Lembra dos 5 Vs que eu falei para vocês anteriormente? Estruturas computacionais aprimoradas, não é qualquer computador que faz isso. Né? O Big Data são grandes computadores para armazenar grandes informações. Né? Então tem espaços nas empresas com esses computadores, com esses HDs e tudo mais. 2. A internet das coisas promete uma revolução na indústria. Aqui está falando na indústria de forma geral. Em diversos aspectos, essa tecnologia, internet das coisas, traz avanços, porém gera um aumento de retrabalho. Dá mais trabalho? Não, dá menos trabalho. Errado. B. Busca interligar sites para uma navegação mais rápida em comércio eletrônico? Esse é o objetivo da internet das coisas? Tem nada a ver interligação de site. Está errado. C. Tem como limitação a impossibilidade de utilização de identificação por radiofrequência? Gente, a internet das coisas usa radiofrequência, usa conexão de cabo, via satélite, vários tipos de ferramentas tecnológicas. Então está errado. Enseja a maior participação da mão de obra humana nos processos produtivos? Não. A redução da mão de obra no processo produtivo. E. Permite uma rápida adaptação da produção para que essa esteja em compasso com o mercado? Sim. Então, dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria, né, dentro de qualquer tipo de indústria, a internet das coisas tem essa capacidade de corrigir os problemas do cotidiano. Então, a alternativa correta aqui, letra E de égua. Essa aí estava difícil, né? Eras, o pessoal fala eras também. Eras. Letra E de estou acertando todas, professor. Terceira, Machine Learning é uma ferramenta crucial, ou seja, aprendizado de máquina, crucial do desenvolvimento tecnológico contemporâneo e tem um impacto significativo no meio social, pois, né, aprendizado de máquina com impacto social, bora lá. Restringe o acesso tecnológico, tornando as operações mais complicadas para o usuário? Não, aumenta o acesso tecnológico. B. De forma analógica? Não, né, gente? De forma digital. Tá errado. C.
Afeta a dinâmica de inovação, tornando as tecnologias existentes mais estáticas e menos flexíveis? Não, não tem nada de estático. Está em constante transformação e são mais flexíveis. Está errado. Então a alternativa correta só pode ser a letra D de doido. Permite que sistemas reconhecem padrões e tome decisões com base em dados, influenciando a personalização de serviços, né, para nós consumidores, né? Isso acontece muito nos sites que a gente visita, né? O algoritmo trabalha muito bem nisso. Beleza, filho de Deus, anjinhos, ficamos por aqui. Semana que vem, ou no sábado, ou no domingo, sempre tem uma aula nova no nosso curso. Valeu? Boa tarde, bom dia, boa noite. Até a próxima. Fui!